Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula, né? Hoje, produção de texto, nossa primeira aula de produção de texto deste ano. E nós vamos falar um pouquinho sobre narração, né? Vamos iniciar na narração, né? Tipo de texto narrativo que utilizamos com muita frequência, né? Nas leituras de livros, de histórias, né? Então, temos aí a produção da narração. Gostaria de mostrar um pouquinho, né, sobre a narração. Ela tem os elementos que precisam ter, né, e ela tem os momentos que são divididos em partes. Né? Nós vamos trabalhar primeiramente com os elementos que precisam ter na narração. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou usar a palavra pente, que são as partes, né, os elementos que precisam ter na narração. Então, para vocês nunca mais esquecerem dessa palavra, então, pente, né? Na verdade, pente. Aí, o que seria cada letra, o que significa cada letra dessa? O P seria o quê? Para se ter uma história, precisa de ter personagens. Para se ter, né? Quando você tem personagens, então você precisa ter em um espaço, né? O N seria o quê? O narrador, né? Narrador da nossa narração. O T é o tempo, né? E o E é o enredo, né? É o enredo que, no caso, comanda a história, tá certo? E aí nós temos, então, essa divisão, né, todos esses elementos que precisam ter na minha narração. E aí nós vamos então fazer uma outra divisão aqui dentro desses elementos. Então esse pente completa aí os nossos elementos. Dentro dos personagens, pessoal, nós temos os personagens principais e nós temos os personagens secundários, tá certo? Secundários. O que são personagens principais e secundários? Então nós temos os principais, os protagonistas, né, ou protagonista, e os antagonistas, que são os que vão contra os protagonistas, né, como se fosse o herói e o anti-herói. Só que tanto o herói quanto o anti-herói, eles são principais. Os secundários são aqueles personagens que têm menos, vamos dizer assim, têm menos participação na narração. Né? Eles participam, fazem parte, têm a sua importância, mas a história, o enredo não baseia-se neles, né? Baseia-se então nos personagens principais. E isso nós temos muito forte, né, nessa característica em filmes, em novelas, que é mais evidente a participação, a presença dos personagens principais, que tem mais cenas, né, mais momentos, e os secundários são aqueles que aparecem menos, né, aqueles que ajudam aí quase os protagonistas, os principais, mas não são principais, tá certo? E aí nós temos então o espaço, né? O espaço seria o quê? Onde a história acontece, né? Onde a história acontece, né? Então isso é muito importante nós termos em evidência esse espaço também, tá certo? Depois nós temos então o narrador. O narrador, existem vários tipos de narradores, né? Mas nós vamos deixar bem claro, né, ou com mais evidência, dois tipos de narrador aqui. O narrador personagem e o narrador observador. O narrador personagem, pessoal, ele sempre vai tratar a história em primeira pessoa. Ele vai utilizar o eu. E o narrador observador, ele vai usar a terceira pessoa, que ele vai usar o ele ou o ela. Ou seja, ele vai contar uma história dele ou dela. Enquanto o narrador personagem vai citar em primeira pessoa, porque ele participa da história, né? Ele vive a história. Então, eu fui, né? Eu estive, eu vi. Agora, o ele aconteceu, ele fez tudo, tá certo?
Então, seria isso. Já o tempo, né, nós temos aí o tempo, ele pode ser um tempo determinado ou um tempo indeterminado, né? Eu posso ter certo quando aconteceu, ou eu posso simplesmente não saber quando aconteceu. Se eu souber disso, eu tenho um tempo determinado. Como eu não saberei, eu vou ter um tempo indeterminado. Então, nós temos então aqui fechando, lembrando do tempo, a resposta então do quando que nós vamos saber. Depois, para fechar essa parte do texto, né, esses elementos do texto, nós temos o enredo. O enredo seria o quê? O enredo, ele é basicamente, né, mas não dessa forma, nós temos aquilo que nós chamávamos de começo, meio e fim, tá certo? Só que aí nós temos esse começo, meio e fim. Ele faz parte então da onde? Dos momentos, das partes da história. Aí, como que nós vamos saber disso? Nós temos algumas algumas características, né? Alguns nomes para isso. O que seria as partes da história, então, aqui? Vou colocar em azul. As partes da história nós temos, então, situação inicial, tá certo? Nós temos, então, a situação inicial. Aí nós temos uma outra parte chamada conflito, tá certo? Depois nós temos o desenvolvimento do conflito. Depois nós temos o clímax. E por último, o desfecho. Só para vocês entenderem, então, que os momentos, sabendo de parte da história, eles são divididos em situação inicial, conflito, desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho. O que vai acontecer aqui? Nós vamos trabalhar aqui na próxima aula de maneira muito sucinta, com bastante tranquilidade, para não ter confusão, tá certo? Então, esse aqui é as partes dos momentos, né? Dos momentos, parte da história, e aqui são os elementos da narração. Esses elementos da narração, não existe narração sem esses elementos. Lembrando que nós formamos a palavra pente, tá certo? Com personagens, espaço, narrador, tempo e enredo. Terminamos o enredo, nós vamos para os momentos, que são as partes da história, em situação inicial, conflito, desenvolvimento do conflito, clímax e desfecho. Aí aqui nós temos aqui, ó, situação inicial e conflito, nós temos o começo. Desenvolvimento, nós temos o meio. E clímax e desfecho, nós temos o fim, né? Ou seja, aqui eu tenho começo, meio e fim dividido nessas partes da história. Tá certo? Bom, por hoje é só. Na próxima aula falaremos de maneira bem completa, né? Bem sucinta, bem completa, desculpa, das partes da história. Tá certo? Então um abraço e até a nossa próxima aula.